Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando hoje no capítulo 35 do livro Conversando sobre Vida Plena. E o tema de hoje é o agente abortivo chamado depressão. Vamos falar sobre o que é considerado o mal do século, a depressão. Para melhor entendimento, eu gostaria de diferenciar a depressão como diagnóstico psiquiátrico, que necessita de acompanhamento médico, e de tratamento medicamentoso para o equilíbrio químico, da depressão circunstancial ou de origem unicamente emocional, que tem níveis variáveis de comprometimento na rotina do paciente. Existem pessoas que vão morrer com 90 anos e que foram a vida inteira depressivas, negativas. Esse grau de depressão não foi impeditivo para que elas levassem a vida de forma razoavelmente normal. Existem pessoas que passaram por um pico depressivo circunstancial, que fez com que elas tirassem a própria vida. Existem aquelas que começam com a apresentação de problemas emocionais e que, ao procurarem ajuda especializada, descobrem que seu corpo não produz certas substâncias que são responsáveis pela sensação de bem-estar e precisam repor essas substâncias com remédios controlados. Portanto, para que haja um entendimento correto do termo depressão neste capítulo, é importante que a depressão de que vamos falar, no sentido de ser a responsável por abortar a vida plena, é a de cunho puramente emocional, que eu considero a mais comum, que tem atingido inclusive cristãos com bastante frequência. É a depressão que a pessoa se entrega aos problemas, que até consegue achar problema onde não existe, que a pessoa joga para o outro a responsabilidade de fazê-la feliz, que desiste de lutar, que acha que ninguém a compreende e ninguém a ama. É um tipo de dependência emocional que vai causando uma frustração e, por fim, uma depressão crônica. Eu não estou minimizando a dor, mas estou dizendo que pessoas que estão cronicamente em depressão, de alguma forma, estão supervalorizando a dor e querem que todos façam o mesmo como prova de que se importam com elas. Para mim, grande parte desse tipo de depressão se fundamenta em alguma mentira ou meia-verdade. Exemplo: ninguém me ama. Talvez não ame da forma como a pessoa deseja ou espera ser amada. Mas creio e conheço pessoas depressivas que são muito amadas por seus familiares e, ainda que seja uma verdade, elas acreditam na mentira de que não são amadas. Outro aspecto é quando se trata de cristãos com esse tipo de depressão, a suficiência deles não está em Cristo. Cristo não tem sido suficiente em suas vidas. Sempre acreditam que a alegria e a felicidade estão em alguém ou em alguma coisa ou circunstância. É importante dizer que a depressão em si não é pecado, faz parte da vida. Todos nós temos momentos de tristeza e desânimo, até mesmo de querer a morte. Elias teve essa depressão. Ele estava exausto depois de ter matado 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá. Ele havia presenciado enormes demonstrações do poder de Deus, mas eu penso que ele estava desanimado com o povo de Israel que havia se desviado para adorar outros deuses, e ele estava se sentindo só. Isso o fez fugir, se esconder e querer morrer. Mas após ser cuidado por um anjo e ouvir de Deus a verdade de que ainda tinham 7.000 em Israel que não se dobraram perante Baal, ele continuou seu caminho. Ou seja, Elias estava enganado quando disse que só ele havia sobrado. Só ele era fiel. Com o corpo descansado e com a verdade, Elias pôde prosseguir seu caminho. Sentir depressão não é pecado, mas viver em depressão pode ser sinal de algum pecado e da pessoa estar baseando sua vida em mentiras. Existem circunstâncias nesta vida que é impossível que a pessoa não sinta algum grau de depressão. Como, por exemplo, passar por um processo de divórcio, perder um ente querido, passar por um tratamento de saúde dolorido, perder o emprego, ser traído por um amigo, ter que se adaptar a uma nova cidade, enfim, muitas situações são um prato cheio para desenvolvermos depressão. Não podemos impedir a depressão de pousar em nós, mas podemos e devemos impedir que ela faça ninho. Atravessar um processo depressivo não pode ser motivo de reprovação. Incrível que recentemente eu vivi um processo de depressão. Ela veio sem avisar. Nada tinha a ver com o meu grau de espiritualidade ou de conhecimento bíblico. Eu fui pega de surpresa com uma grande decepção vindo por quem eu jamais imaginaria. Isso me trouxe uma certa impotência.
ou eu não soube como lidar com essa realidade e escolhi me recolher. Chorei por alguns dias, me angustiei, mas pedi ajuda e encontrei. Pessoas cristãs maduras conseguiram ver a situação de fora e dar algumas dicas que eu não conseguiria achar se não tivesse pedido ajuda. Minha visão foi clareando e eu pude lidar com os piores sentimentos, entregando-os para Deus. Na verdade, passar pela depressão não é pecado, mas estacionar nela pode estar sendo por algum pecado, especialmente o da idolatria. Quando permitimos que a palavra de alguém sobre nós tenha mais poder do que o que Deus pensa a nosso respeito, estamos colocando essa pessoa acima de Deus. Estamos permitindo que essa pessoa nos defina a nossa identidade. Isso é pecado. Quando queremos ser reconhecidos e ao invés disso somos rejeitados, julgados e até condenados, e por causa disso nos entregamos à depressão, estamos colocando a nossa vida nas mãos de outras pessoas. O alicerce da nossa existência está sendo um outro ser humano que é completamente instável e assim escolhemos a queda e o fundo do poço. Eu não me vi obrigada a sair da depressão porque ela é pecado e não é coisa de crente. Eu me vi na responsabilidade de encontrar o motivo da depressão, a raiz do problema, e assim tratar e tornar a depressão apenas um episódio e não um estilo de vida. Nós vemos muitas pessoas dizendo que crente de verdade não tem depressão, mas isso não é bíblico. No mundo passaremos por aflições. Jesus veio para trocar o fardo dele conosco quando o nosso fardo estiver pesado e insuportável de carregar. O evangelho é ofertado ao ser humano com todas as implicações do ser humano. Muitos veem Cristo vêm para Cristo com histórias terríveis de abuso, estupro, incesto, rejeições. E estes terão um desafio maior na caminhada. O importante é saber que existe uma saída. Desde que eu tive a ideia de escrever este livro, com a resignação de que, se não for para viver a vida plena, que Deus me leve de vez, pois eu não quero viver aqui com o testemunho meia-boca de cristão eternamente vítima da vida e sem ser inspiração para ninguém, eu travei uma enorme batalha, pois todos os temas de que discorro são temas que tenho que encarar. E a depressão foi uma delas. Não vou baixar a cabeça quando ela vier e vou pedir o que o salmista pediu. Pedir que Deus sonde o meu coração e veja se nele há algo mal e me guie pelo caminho eterno. Eu não preciso que me entendam quando eu estou em depressão. Eu preciso reconhecê-la e tratá-la. E dentro desse tratamento é possível que eu encontre pecados que preciso reconhecer e abandonar. Eu passei por um profundo quebrantamento quando reconheci que a depressão vinha de codependência emocional e que eu estava dando a alguém a moral que só Deus deve ter na minha vida. Eu pedi perdão e mudei de direção. Essa foi a cura para a minha depressão. Existem pessoas que acham que toda pessoa deprimida é humilde. Não, amados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, o orgulho pode ser um motivo da depressão. Eu conheço pessoas que fizeram muito mal aos filhos e que vivem em depressão, mas não cogitam arrepender-se de seus pecados, de seu egoísmo, não cogitam pedir perdão aos filhos. Ao contrário, orgulhosas, seguem suas vidas adoecidas e ainda costumam encontrar culpados para suas doenças físicas e da alma. A depressão é apenas a ponta do iceberg. Antes de focar nela, você precisa se determinar a buscar os motivos pelos quais você está em depressão. Talvez tenha acreditado numa mentira de que está só, como Elisa acreditava. Talvez por não ter conseguido lidar com o sentimento de rejeição de alguém. E é importante aprender isso para não deixar que essas experiências lhe adoeçam. Talvez você se sinta incompreendido pelas pessoas. Isso é ruim, pois sua felicidade jamais deve estar no fato das pessoas lhe compreenderem e concordarem com você. Talvez você tenha um senso de justiça própria. Sua vida se resume aos muitos trabalhos que você costuma fazer na obra de Deus. E por algum motivo você não está mais tão envolvido e se acha menos importante quando não se sente útil. Isso é orgulho. Isso é querer mérito. Isso é colocar sua importância no seu desempenho. Não foi essa a vida que Deus planejou para você. Talvez você sempre foi um cristão exemplar e de repente cometeu um pecado cabeludo e não se perdoa. Isso tem lhe deixado angustiado e extremamente oprimido e deprimido.
Isso significa que você está dando ouvidos ao acusador, pois Deus não lhe acusa. Deus deseja que você se arrependa e se levante limpo, pois foi para isso que Cristo morreu. Se você acha mesmo que pode se redimir, você está anulando a ação da cruz. Se sua depressão é porque você não se acha mais merecedor do céu, significa que você acreditou que um dia foi merecedor. Isso não é bíblico. Mesmo quando você procurava fazer tudo correto, ainda assim, o único merecimento que você tinha e tem está na pessoa de Jesus Cristo. Entende que há inúmeros pecados que podem estar por trás de uma depressão? Mas que a depressão é apenas um sinal de que algo não está bem e precisa ser tratado? Esse agente abortivo tem deixado muitos cristãos prostrados e sem nenhuma vida. Vegetam. Enquanto não decidirem tratar as origens e encontrar o trono da graça, ficarão vivendo vidas miseráveis, sem alegria, sem entusiasmo, sem fé. Algumas pessoas criticam quem diz que depressão é falta de fé. Para mim, passar pela depressão não é falta de fé, mas viver em depressão é. Falta de fé para crer naquilo que Jesus fez na cruz. A fé é elementar da salvação, da justificação. Por isso o cristão pode ter depressão, mas não pode viver em depressão. Depressão é um momento e não um estado da vida do cristão. Mas, infelizmente, a maioria das igrejas nem mesmo estão preparadas para orientar seus rebanhos a respeito. Muitos não têm liberdade de pedir ajuda, pois pensam que somente estar em depressão já é um pecado mortal e serão rejeitados e julgados se falarem que estão deprimidos. Um cristão que opta em viver em depressão não entendeu nada do que aconteceu na cruz e nem mesmo tem humildade para ir destrinchando todos os motivos da depressão e tratando um por um. Alguns deles envolvem maus hábitos, outros envolvem não saber guardar o coração e nem renovar a mente. Outros envolvem pecados não confessados, outros falta de perdão diante de quem lhe feriu, outros envolvem orgulho descarado e pecado de todas as ordens, como o uso de drogas, bebidas alcoólicas, imoralidade sexual e tantos outros ilícitos que trazem culpa, e a culpa não tratada na cruz gera depressão. Existem pessoas que têm uma ira reprimida, suportam muitas coisas e ficam iradas, mas ao invés de explodirem, implodem, e isso causa depressão. Enfim, é uma desordem emocional a que todos estamos sujeitos e pode se tornar uma tragédia espiritual se não tratada a tempo. Aquelas pessoas que têm depressão por questões físicas com deficiências de componentes químicos no corpo não podem ser impedidas de receberem medicação de especialistas. A medicação pode tirá-las da crise quando elas se sentem sem força nenhuma para curar-se. Aos poucos, exercícios físicos e envolvimento em outras atividades que produzam essas substâncias naturalmente vão substituindo os remédios, pois estes costumam ter efeitos colaterais. Mas como qualquer doença de procedência física que Deus pode curar, esse tipo de depressão, além de tratamento, tem cura divina. É importante, caso alguém se encontre com depressão, possa identificar que tipo de depressão é e procurar ajuda especializada, caso seja a depressão de origem física. Para a depressão no nível emocional, é importante que busque terapeutas cristãos para acompanhamento. Muitos sentimentos confusos, quando são expressos a alguém capacitado, podem ser identificados com mais facilidade. Por isso, a terapia é importante. Para a depressão crônica emocional, é importante que receba ajuda de amigos cristãos maduros para que possa identificar as causas e tratar uma por uma. Quando as causas são tratadas, a depressão é vencida. Nunca sinta vergonha de dizer que está em depressão e nunca assuma isso como algo que Deus deseja que você tenha. Ele quer cuidar de você e lhe tirar dessa o mais rápido possível, lhe devolvendo a alegria da salvação e manifestando a vida abundante de Cristo em você. Vamos às nossas perguntas para a reflexão. 1. Você tem ou já teve depressão? 2. Que tipo de depressão você considera que teve e o que fez para sair dela? 3. Ter depressão é pecado? O cristão pode ter depressão, mas não viver a vida inteira em depressão. Você concorda ou discorda? Justifique sua resposta. Alguma vez você identificou que sua depressão é resultado de algum pecado? Que tipo de pecado é mais comum para causar a depressão? Você já ajudou alguém com depressão? Conte sua experiência.
E por último, que parte deste capítulo foi mais útil para você. Ficamos por aqui. Obrigada por estar nessa jornada comigo. E se gostou, curte, comenta, compartilha, porque eu sei que tem muita gente que precisa ouvir esse conteúdo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.